Bom dia, líder. Bom dia, líderes. Vamos conversar mais uma vez sobre aspectos importantes da liderança, coisas que você, que é líder ou que está almejando uma posição de líder, precisa prestar bastante atenção. Bom dia, psicóloga com coach, como é seu nome, minha cara? Muito bom dia para você, seja bem-vinda. Então vamos lá, pessoal. O tema que eu peguei hoje é um tema muito interessante, que são 6 atitudes estúpidas que podem prejudicar muito a sua carreira de líder, né? Então existe uma série de atitudes que você, líder, você pode tomar, e essas atitudes podem prejudicar muito o seu desempenho na função atual que você está e podem prejudicar tremendamente o seu desempenho dentro da organização onde você se encontra. Então vamos lá, fiz um roteirinho aqui, eu elenquei seis atitudes que podem prejudicar demasiadamente você. Então, a primeira delas é você ter ciúmes de funcionário que é muito competente. Você já deve ter visto isso várias vezes, né? Um líder que ele é enciumado das pessoas que mostram muito potencial, ou porque tem muita iniciativa, ou porque tem talentos especiais, e essas pessoas se sobressaem com estas iniciativas que elas têm. Então, é relativamente comum, principalmente em lideranças de primeira viagem. Bom dia, Branca, tudo bem com você? É muito comum, principalmente em lideranças de primeira viagem, que o líder escorregue nessa questão do ciúme. Ele ficar com ciúme de um funcionário, de um colaborador que está demonstrando uma grande habilidade dentro de uma determinada área. Seja na comunicação com os colegas, seja na função que ele próprio desempenha. E aí o líder começa a ficar incomodado, como se esse funcionário estivesse fazendo sombra para ele. Como se esse funcionário estivesse realmente abafando o brilho que ele, enquanto líder, acha que ele deveria ter. Aí nós temos uma coisa que é muito interessante, e eu trago isso para a sua reflexão, líder. Será que você não está dentro de um modelo ainda bem antigo, de que o líder, o chefe, é o cara que tem que saber de tudo, é o cara que tem que ter todas as respostas, é a pessoa que tem que dar todos os sinais? Será que você não está preso nesse paradigma? Possivelmente sim. Então, olha só, a primeira coisa é a gente se libertar desse modelo. Esse modelo é bem arcaico, né? Foi-se o tempo em que o líder era aquele cara que era o dono do saber, o cara que precisava saber tudo, ajudar todo mundo, ou quando qualquer funcionário tinha uma dúvida, o líder é que sabia tudo. Isso vem de um modelo antigo que ele, até hoje, forma péssimas lideranças. Que é o quê? Que é você pegar... bom dia, Mônica. Que é você pegar um funcionário que é o melhor funcionário dentro de um determinado departamento, e de repente você promove esse funcionário a líder. E aí acontecem duas coisas interessantes. Primeira, que você perdeu o teu melhor funcionário, porque você passou para uma função de liderança, e você acaba de ganhar um péssimo líder, porque este líder não tem perfil para ser líder. Aliás, ele não tem nem vontade de ser líder, porque o que ele gosta mesmo de fazer é aquela função técnica que ele desempenhava. Então, esse daqui é o primeiro ponto, quando você nota que você está enciumado com algum colaborador seu que está se destacando. Então, olha só, qual é o reverso disso? O reverso disso é você se encantar com aquele potencial que aquela pessoa está demonstrando e você utilizar isso da melhor maneira possível. Você ajudar essa pessoa a se desenvolver ainda mais. Por quê? Porque esse é um colaborador fantástico que você tem dentro da sua equipe.
E você precisa fazer com que essa pessoa dê ainda o seu melhor para que essa pessoa consiga agregar o máximo dentro daquela equipe. Agora, se você está numa posição que você não deveria estar, se você também está numa posição que você sente um desconforto e você está identificando nessa pessoa que se destacou uma real ameaça à sua própria posição, aí merece uma reflexão de o que você está fazendo onde você está, como é que você foi parar aonde você está. Esse é um ponto fundamental. Muitos líderes, aliás, muitos líderes, e essa é a prática que a gente vê nas empresas no dia a dia. Muitos líderes foram parar numa posição de liderança simplesmente porque foram promovidos, não porque eles realmente almejavam aquela posição. E qual é o grande pecado de você aceitar de bate-pronto uma posição de liderança? Normalmente as pessoas associam a posição de liderança a status, né? Então a pessoa fica com status melhor, tanto perante os colegas, como perante a empresa, como principalmente perante a família. Então na família a pessoa fica se sentindo muito mais valorizada, né? Puxa vida, agora o fulano ele é chefe da seção tal dentro da empresa, né? Depois o cara é gerente, né? O cara ganha um status. Então quando a pessoa se seduz por esse status, mas de fato ele não gosta de liderar, ele não gosta de gerir pessoas, ele não gosta de desenvolver pessoas, ele gosta de fazer um determinado trabalho técnico. Então a melhor coisa que essa pessoa pode fazer é tomar consciência do que ele realmente gosta de fazer e encontrar um espaço, encontrar um lugar onde ele possa desempenhar essa função dele da melhor maneira possível. Esse daqui é o melhor caminho que ele tem. Legal, então passo 1, atitude que não é legal, número 1, você ter ciúme dos seus colaboradores. Número 2, tratar todos os seus colaboradores, todos os seus funcionários da mesma maneira, né? Esse daqui realmente é um pecado muito grande. Bom dia, meu querido Leandro, tudo bem, meu querido? Úrsula, bom dia. Então, assim, esse segundo pecado é você tratar todo mundo da mesma maneira. E é interessante porque a gente aprendeu a fazer isso dentro da nossa cultura e a gente acha que a gente está sendo justo com todo mundo, né? Eu trato todo mundo igual. É aquela típica fala de mãe, né? Criei todos iguais, trato todo mundo igual. Balela, né? A pessoa que diz que trata todo mundo igual, mãe, pai que fala que trata todos os filhos igual, tá mentindo, porque não dá para tratar todas as pessoas igual. E quando você tenta tratar todas as pessoas da mesma maneira, você está sendo tremendamente injusto, porque você está dando para certas pessoas aquilo que ela não precisa e até a prejudica naquele momento, e você está tratando outras maneiras de um jeito que você está diminuindo aquela pessoa. Então vamos pensar o seguinte, pessoas têm níveis de maturidade diferentes. Então quando você está numa posição de liderança, uma das coisas mais importantes é você compreender níveis de maturidade, para que você consiga encaixar os teus colaboradores em níveis de maturidade distintos. E você vai tratar estes colaboradores de uma maneira diferenciada, sim, mas não injusta, extremamente justa. Mas você vai tratar estas pessoas de acordo com o nível de maturidade delas. Portanto, se você tem colaboradores que têm um nível de maturidade baixa, isso é, ele precisa de um controle maior em cima dele, ele precisa de uma direção maior, precisa que você faça um acompanhamento muito próximo com ele, essa é a atitude que você precisa ter com ele. Agora, se você tem um colaborador de alta maturidade, e se você fica a cada 3 minutos pegando no pé dessa pessoa, essa pessoa vai ficar tremendamente chateada com você, desmotivada e possivelmente vai procurar outro emprego. Tem uma frase que eu acho muito interessante que é: as pessoas não deixam as organizações. Normalmente as pessoas abandonam seus líderes, abandonam péssimos líderes. Então, o maior motivo de pessoas deixarem organizações é realmente procurar líderes melhores. Líderes que as desenvolvam, que as apoiem. Líderes que realmente tragam o melhor delas para fora. Então esse daqui é um ponto fundamental, essencial para você estar ligado.
Terceiro pecado que você pode estar cometendo é tratar e promover os seus funcionários levando em consideração apenas a questão da simpatia. É o quanto que você gosta daquela pessoa, quanto que você se dá bem com aquela pessoa. Isso daqui é um dos maiores pecados que a gente vê dentro das organizações e um dos maiores motivos de queixa das pessoas, né? É o chefe que trata determinadas pessoas melhor, né? E aí tem aquelas frases, né? A pessoa faz parte da patota, pessoa faz parte daquele grupinho do chefe, né? Bom dia, Marcel, tudo bom com você, meu caro? E aí esse pecado, né, de tratar certas pessoas melhor porque eu simpatizo mais com elas, porque eu me dou melhor com elas, isso daqui é um tiro que sai pela culatra tremendamente. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa que você está tratando melhor pela simpatia, muitas vezes essas pessoas são aqueles puxa-sacos de carteirinha. São aquelas pessoas que, por não ter competência suficiente para desempenhar bem a função onde eles estão, eles fazem o quê? Começam a se aproximar da chefia e começam a bajular a chefia. E quando essa chefia se deixa seduzir por essas pessoas, aí a coisa começa a ficar complicada, porque o chefe começa a passar pano para as coisas ruins que essa pessoa fez ou que deixou de fazer, e ela passa a pegar no pé e jogar o trabalho em cima de outras pessoas, e como sabe que elas começam a fazer cara feia, ele começa a ser ríspido com outras pessoas. Então aí acontecem duas coisas que são muito ruins. Primeiro, você está privilegiando alguém que não necessariamente merece aquilo, e você está punindo outras pessoas que estão se esforçando e estão fazendo o trabalho de outras pessoas que não deveriam estar. Então você está quebrando todo o clima interno da tua organização, porque você está querendo ser legalzinho com uma pessoa. Então isso realmente não é legal, não vai levar você para um lugar bom. Outra coisa é a questão do autoritarismo, né? Você querer ser muito autoritário, você querer ganhar as coisas no grito. Esse daqui é um posicionamento muito típico de líderes, principalmente pessoas de primeira vez que são líderes. A pessoa assume uma liderança e ela fica perdida, porque ela não teve um treinamento adequado, ela não teve uma preparação adequada, e principalmente ela não teve líderes inspiradores que modelassem dentro dela um modelo, alguma coisa interessante para ela falar: eu quero ser um líder que nem o fulano era comigo, eu gosto muito desse estilo, achei legal, eu me senti bem. Então quando a pessoa não tem isso, ela só teve experiências ruins de liderança, normalmente a pessoa vai por dois caminhos. Um caminho é o de querer ficar amigo de todo mundo, ganhar simpatia de todo mundo. Então ele acaba virando aquele chefe bonzinho que trata todo mundo bem, o amigão. E a outra saída é ele virar o chefe carrasco. É aquele chefe agressivo, autoritário, já chega de cara feia, não fale comigo o mínimo possível, entrega o negócio rápido, se não tiver bom eu já vou correr com você. Então, isso daí é um grande perigo, né? Então, veja bem, ser autoritário e ser estúpido é apenas um lado da moeda. O outro lado dessa moeda é você querer ser o bonzinho, você querer ser amiguinho de todo mundo, você querer se dar bem com todo mundo para estar bem na fita. Isso não vai fazer bem nem para as pessoas, nem para o trabalho que você é responsável por apresentar e muito menos para a sua carreira enquanto líder. Legal? Muito bom. Mais uma. Quinto ponto é não ouvir as ideias das pessoas. Achar que todas as ideias boas obrigatoriamente têm que sair de você. Então olha só, quando você está dentro desse modelo de achar, isso aqui foi um dos primeiros itens que a gente falou agora, né? Você ainda está naquele modelo antigo de pensar que você, enquanto líder, é o cara que tem que saber de tudo, é o cara que tem que ter todas as respostas.
Então, um dos possíveis comportamentos que você pode ter dentro desse modelo é você não ouvir as pessoas, é você querer calar até a voz destas pessoas para que elas não se manifestem. E aí isso vai acontecer muito rapidamente, principalmente os teus bons colaboradores. Quando eles perceberem que o que eles falam não causa efeito nenhum, porque você não quer ouvir, eles vão se calar. E quando ele se cala, pode ter certeza, ele já está começando a pensar na vida dele fora daquela organização. Ele já está conversando com amigos, já está procurando outro lugar, já está se mexendo. Tem um outro perfil de colaborador que é aquele cara acomodadão, aquele cara tranquilo, ele não quer sair de lá para ele tá bom demais. Então ele simplesmente ele vai ficar quieto também, porque sabe que você não quer ouvir. Então ele é um cara que faz pouco, apresenta pouco, rende pouco e não contribui nada, porque você não o estimula. Então olha só, você deixou a situação para ele ainda mais confortável e a sua mais complicada, porque você puxou para si toda a responsabilidade de gerar solução para tudo. Então, a melhor posição que você pode ter enquanto líder é você estimular as pessoas a se comprometerem com os resultados da organização. Estimular as pessoas a se comprometerem com melhorias, com sugestões, com ideias positivas. E quando você ajuda as pessoas a que elas soltem propostas, soltem ideias, e você cria dentro da tua mini organização, que é o setor onde você trabalha, um clima, uma cultura, onde as pessoas aprendem a usar a ideia de um para juntar com a ideia de outro, gerar uma terceira ideia. Cria uma cultura onde a ideia é nossa, a ideia é coletiva e não ideias individuais, aí a coisa fica melhor ainda. Porque um grande problema é quando você estimula uma competição de ideias dentro da sua equipe. E aí, de repente, o Joãozinho teve uma ideia que foi a melhor, então você fica fazendo aquele oba-oba em cima do Joãozinho. Joãozinho é fantástico, maravilhoso. E as outras pessoas que contribuíram também, que não se sentiram contempladas pelo seu reconhecimento, das próximas vezes elas vão deixar a carga em cima do Joãozinho, afinal ele não é tão bom mesmo, então você fica com ele. E aí você acaba quebrando a tua equipe. Então o grande lance é você estimular as pessoas a saírem desse modelo competitivo de ver quem é que tem a melhor ideia, para elas começarem a entrar num modelo de cooperação, para que nós vamos criar a melhor ideia, porque nós sabemos que cada um de nós tem um pedacinho dela, e quando a gente consegue juntar isso tudo, o caldo fica muito bom. Último item aqui dos 6 pecados que um líder pode cometer para estragar com a sua sessão, com a sua própria equipe, com a sua liderança, é você ter aquela postura impessoal, uma postura distante, né? Esse daqui é aquele típico líder que ele fica numa redoma, né? E ele não deixa que as pessoas se aproximem dele. E esse não deixar que se aproximem dele tem dois pontos interessantes aqui. Um é o próprio ponto físico, né? É uma pessoa que fisicamente fica distante da sua equipe. Então, a sala dele ou é uma sala que fica distante, ou a sala dele está sempre de porta fechada. Então, esse é um símbolo de que sem contato, né? E essa pessoa, ela elege normalmente uma ou duas pessoas que ele agracia essas pessoas com acesso ao seu castelo sagrado. Então, quando um colaborador tem que falar alguma coisa com o chefe, ele sabe que ele não pode entrar na sala do chefe, mas ele tem que falar com fulano, porque fulano é o que entra na sala do chefe e conversa com o chefe. Então, olha só, isso é uma coisa péssima para a equipe, péssima para a organização, péssima para os resultados e péssima para a sua carreira enquanto líder. Então tome muito cuidado com essa tendência a um distanciamento das pessoas. O que está por trás desse distanciamento das pessoas? É um medo, grande medo de se aproximar. E com essa proximidade você começar a criar relações, você começar a criar amizade, começar a criar vínculos. E você tem medo de que essa intimidade
atrapalhe a sua liderança. Aí vem uma outra coisa interessante, que você, enquanto líder, precisa estudar, precisa conhecer de gente, precisa conhecer de pessoas, para entender que pessoas diferentes precisam ser tratadas de maneira diferente. Então, pessoas, lembra que eu falei níveis de maturidade, então pessoas de níveis de maturidade mais baixos, elas têm que ser tratadas de uma determinada maneira, dando um distanciamento maior, porque essa pessoa, ela pode sim abusar. Pessoas de nível de maturidade mais alta, você pode estar mais próximo, né? E esse mais próximo não é necessariamente aquela amizade pessoal, vamos fazer churrasco em casa, não é nada disso. É simplesmente você ter uma relação mais próxima com essa pessoa enquanto ser humano, porque essa pessoa tem nível de maturidade suficiente para separar os papéis que nós estamos desempenhando. E pessoas de maturidade mais baixa, elas confundem papéis. É a mesma coisa de criança, né? Então, a criança ela faz muita confusão, né? A visão do pai, da mãe enquanto figura de autoridade e enquanto aquele amigo. E a criança sabe, no seu nível de maturidade onde ela está, ela aprende a manipular essas duas coisas. Colaborador funcionário faz exatamente a mesma coisa. E o líder precisa entender muito de pessoas, entender os seus níveis de desenvolvimento, para ele entender como é que ele vai tratar cada pessoa de uma forma apropriada, para que essa pessoa possa se desenvolver cada vez mais e você, como líder, entregue cada vez mais resultados para a sua organização. Consequentemente, você será visto como um líder cada vez mais eficiente, um líder que agrega equipe, que forma pessoas e que você está pronto para um novo desafio. Então, vamos colocar aqui um sétimo elemento, uma sétima atitude que pode atrapalhar a sua carreira. É você não pensar que um dia você vai precisar sair dessa posição que você está para ir para uma posição maior, se você gosta mesmo de liderança. Então, se você está como chefe, você pode almejar querer uma gerência. Mas agora, para você ir para uma gerência, você vai ter que se desapegar dessa chefia que você está hoje. E para que você consiga se desapegar dessa chefia, você tem que preparar a sua equipe da melhor maneira e ir verificando ao longo do tempo se dentro da sua equipe existem pessoas que têm o potencial, existem pessoas que têm o talento, existem pessoas que têm a vontade de exercer uma posição de liderança. Poderão existir muitas pessoas dentro da sua equipe que almejam o seu cargo pela questão de status, pela questão de poder, mas talvez tenha muito menos pessoas que realmente tenham a competência para assumir uma liderança. Então, quando você vai pensar numa promoção sua, é muito importante você fazer o planejamento de sucessão. Então, olha só, quando se fala em sucessão dentro de organizações, é muito comum pensar isso nos altíssimos níveis, né? Diretoria, presidência. Mas é muito interessante você, enquanto líder, então você é chefe dentro de uma seção pequena e você começar a pensar em plano de sucessão. Olha só que interessante, quem vai me suceder quando eu for promovido dentro dessa empresa, ou quando eu for para outra empresa dentro de um cargo maior que eu estou almejando. E quando você faz isso, você ajuda a desenvolver as pessoas. E quando você identifica pessoas que têm potencial de liderança, você, enquanto líder, já começa a investir nessas pessoas e você já vai vendo pessoas que querem a posição de liderança, mas absolutamente não têm o perfil. Você vai trabalhando com essas pessoas também, para que elas tomem consciência de qual é o melhor lugar delas, o lugar onde elas dão o melhor de si, consequentemente o lugar onde elas são mais felizes. Porque pessoas que não têm perfil de liderança, normalmente quando elas alcançam um posto de liderança, por um lado o ego delas está muito feliz, por outros ela está extremamente infeliz, porque ela não sabe lidar com aquilo. Então essas aqui são as dicas de hoje, né? 7 pontos aqui, eram 6, acabaram sendo 7 pontos
atitudes estúpidas que um líder pode tomar que podem prejudicar muito sua equipe, sua organização e ele mesmo como líder. Tudo bem? Pessoal, eu estou ainda com algumas vagas essa e a próxima semana para mentoria gratuita que eu dou para líderes que querem se desenvolver. Então, se você tem interesse, entra em contato comigo aqui pelo Instagram ou pelo meu Facebook. Tudo bem? Grande abraço para vocês. Nos encontramos amanhã, 7h15 da manhã. Excelente dia. Até mais, pessoal.